Eu quero saudar os jovens com a paz do Senhor. Nós vamos meditar agora no texto da palavra do Senhor. Nós vamos examinar as Escrituras em Jeremias 18, no versículo 2. Eu vou ler. Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Meditando sobre essa passagem da palavra, nós vemos que o Senhor mandou Jeremias, o profeta, à casa do oleiro. E seria esperado que ele visse o oleiro trabalhando o vaso e fazendo um lindo vaso. Só que o que o Senhor mostrou a ele, que chamou a atenção, foi que o vaso se quebrou na mão do oleiro. E isso nos remete a Gênesis, quando o grande oleiro, quando Deus toma o barro e do barro ele faz o homem. E ele tinha um propósito para a vida de Adão, para a vida dele. E esse propósito se quebrou ali nas mãos do oleiro. Nós sabemos que Adão pecou, desobedeceu, e isso o tornou um vaso imprestável, não mais para aquele propósito de glorificar a Deus com a sua vida. Nós percebemos, Jeremias percebe e chama a atenção para isso, que o oleiro ele não jogou o barro fora. Ele não desistiu de trabalhar com o barro, mas ele pegou o barro e fez dele um vaso novo. E é sobre isso que nós vamos meditar, porque desde Adão, o homem se apresenta por causa do pecado como um vaso quebrado diante de Deus. Nós não temos nenhuma função que possa perdurar a vida eterna, não é? Nós nos apresentamos a Deus necessitados dele. E em Salmos nós lemos, né, que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó, nós somos barro. E o grande oleiro, ele volta a trabalhar o vaso quando o vaso se põe novamente nas mãos dele, na sua mão. E nós escolhemos esse texto pensando no jovem particularmente, porque o barro, a cerâmica, ela tem essa qualidade, é a qualidade do material, é ser plástico, é ser maleável. E o Senhor não desistiu, porque sabe que existe essa maleabilidade no homem. E quanto mais jovens nós somos, mais maleáveis nós somos. O adulto, quando ele se apresenta quebrado diante de Deus, ele já vem com as suas estruturas mentais enrijecidas, as suas estruturas psicológicas já machucadas, danificadas, e vai levar mais tempo para o oleiro trabalhar aquele barro. Inclusive porque esse enrijecimento é a falta de água, enquanto que o barro novo ele tem mais água, ele é mais plástico por causa disso. E a água nos fala do Espírito Santo. Quanto mais água nós temos, mais maleáveis nós somos. E melhor de sermos trabalhados pelo grande oleiro. Nós poderíamos dizer que a criança ela é mais maleável, só que a criança não percebe a profundidade do trabalho que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. Uma criança que manifesta um ataque de raiva, ela tem que ser contida. Ela pode entender que ela não pode jogar o prato no chão, ela não pode bater a porta, ela não pode gritar, ela tem que ir para o quarto, pensar no que fez, se acalmar. Mas a raiva, o pecado está lá dentro dela. Já o jovem, ele já tem essa compreensão, que na verdade o que o Espírito Santo quer de nós não é que nós seguremos a raiva, que nós escondamos a inveja, o ciúme, essas que são
estão na lista, né, das obras da carne, né, daquilo que nós somos, do vaso quebrado que nós éramos. Deus quer de todo tirar essa manifestação das nossas vidas. Ele quer que nós não sintamos raiva, que aquela pessoa que nos prejudicou, ela não poderia ter nos prejudicado jamais se o Espírito Santo não tivesse permitido que ela nos prejudicasse. A nossa vida, ela está totalmente nas mãos do oleiro. Ninguém pode fazer nada conosco que não esteja no projeto dele. Se aquilo foi permitido, é porque nós precisamos daquele molde na nossa vida. Nós precisamos sofrer aquela injúria, sofrer aquela mentira, sofrer aquela perseguição, porque aquilo está nos moldando. Então nós sofremos aquilo, mas damos glória a Deus, porque sabemos que aquilo é na permissão da mão do oleiro. Ele está fazendo de nós um vaso novo. Então, no momento em que nós deixamos de sentir, não é, de sermos a carne que nós somos, então o Espírito Santo começa a fazer de nós algo maior, algo perfeito. E é nesse sentido também que eu gostaria de falar para os jovens, porque o oleiro, ele trabalha com a mão. E a mão, muitos de nós, eu creio que os jovens já terão ouvido, fala dos 5 ministérios, não é? E Deus opera em nós através dos ministérios, não é? E temos os dedos, né, de Deus nos tocando, nos moldando, é a coisa mais maravilhosa que existe. Quando nós meditamos em Jesus, o homem perfeito, né, o Adão perfeito, o segundo Adão, todas as vezes que ele tocou o homem, foi para dar uma bênção, foi para operar um milagre. Ele curou o cego, ele levantou o coxo, não é? Ele tocava e Deus operava o milagre. E é isso que nós queremos, que o milagre de Deus seja operado nas nossas vidas diariamente, que diariamente estejamos sendo moldados pelo Espírito Santo, né? Para crescermos, né? E nos apresentarmos um vaso de honra, um vaso de glória, né? Um vaso de louvor ao nome do Senhor, que todos que nos olharem possam dizer, não, ele não é um vaso quebrado, ele é um vaso de honra nas mãos do Deus dele, né? Que Deus possa olhar para nós e ver a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, sempre. A obra só estará completa no dia que o Senhor nos levar, mas nesse dia nós estaremos um vaso perfeito, um vaso de honra nas mãos do Senhor.